Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. No clima da semana que antecede a final da Champions League, a análise de hoje é sobre a Inter de Milão, comandada por José Mourinho na temporada 2009-2010, ano de tríplice coroa para os Nerazzurri, campeonato italiano, o quinto consecutivo, Copa Itália e Champions League. Inclusive, está de volta a uma final da principal competição de clubes do mundo 13 anos depois desta que foi a sua última conquista. Vamos relembrar como jogava aquele time comandado pelo técnico português, que na época era um dos melhores do mundo. Aquele elenco, justamente no início daquela temporada, teve algumas trocas importantes no mercado, além da aposentadoria do Figo e as saídas do Adriano para o Flamengo, do Patrick Vieira para o Manchester City. O time também trocou Crespo e Bonucci por Milito e Thiago Motta, com o Genoa. Zlatan Ibrahimovic foi vendido para o Barcelona por quase 70 milhões de euros, mais a chegada do Samuel Eto'o. E também desembarcaram em Milão Quaresma, retornando de empréstimo, vindo do Chelsea, Lúcio, do Bayern, Pandev, da Lazio e Schneider, do Real Madrid. Naquela temporada, o time praticamente tinha duas formações, uma para os jogos do Campeonato Italiano e outra para os jogos da Champions. Na Série a formação preferida era o 4-3-1-2 com Júlio César no gol, Maicon na lateral direita, Lúcio na zaga, Samuel era o companheiro do Lúcio e Zanetti pela esquerda. Ele que era lateral direito histórico, grande ídolo, capitão desse time da Inter. Cambiasso, primeiro volante, Stankovic como um segundo homem do meio campo, Thiago Motta pela esquerda e Schneider na ponta do losango, a dupla de ataque com Diego Milito e Samuel Eto'o. Era interessante notar como aquele time criava bastante por dentro. Sendo assim, o Schneider era o principal expoente. Ele era o grande criador de jogadas do time, abastecia os atacantes que procuravam muito a entrada da área em diagonal. Ele também chutava bastante de fora da área. Era um camisa 10 clássico jogando no seu habitat natural. Mas o time tinha jogadas pelos lados também como uma forte arma. Pela direita, o Maicon fazia muitas ultrapassagens, assim como o Stankovic, que era um box-to-box. Geralmente aparecia mais no ataque do que o Thiago Motta, que fazia muitas vezes, né, o segundo homem do meio do campo, ajudando o Cambiasso. E o Stankovic ele também aparecia fazendo as coberturas do Maicon, né, que fisicamente era um cavalo, era muito forte no apoio, era seguramente um dos melhores laterais do mundo naquela época, inclusive deixando o Daniel Alves, do Barcelona, no banco, onde ele era o incontestável dono da posição. Lembrando que aquele ano foi ano, inclusive, de Copa do Mundo. Então, quem ficava muitas vezes fortalecendo aquele lado direito era o Maicon. Como a gente disse, o Thiago Motta fazia muitas coberturas, aliás, fazia muito a companhia, né, do Cambiasso na frente da saída de bola, que tinha três homens, né, o zagueiro Lúcio e Samuel, e o Zanetti ficava ligeiramente mais preso. Ele era destro, jogava pela esquerda nesse time, ficava um pouco mais contido, permitindo que o Eto'o era quem abrisse um pouco mais seu posicionamento pela esquerda. A escolha pelo 4-3-1-2 se devia ao fato de que a maioria das equipes na Itália costumavam atacar por dentro. Então, congestionar os corredores centrais era uma boa ideia para fortificar a proteção da defesa. E mais do que isso, também fazer com que uma boa saída de bola para os contra-ataques pelos lados também acontecesse. Então, quando o time se organizava na defesa, tinha sempre mais gente por dentro do que por fora. E aí costumava ligar os contra-ataques pelos lados, quase sempre com as subidas do Maicon pela direita e com o Eto'o pela esquerda. O Schneider era uma opção para esperar mais o time sair de trás, porque ele segurava muito bem a bola, mantinha o domínio sobre ela, enquanto a transição era feita. Então, quando a bola chegava no Schneider, muitas vezes ele esperava qual desses jogadores iria fazer essa ultrapassagem, juntamente com o Milito sendo mais um centroavante, beleza? Era assim que a equipe da Inter jogava nos jogos do campeonato italiano, Stankovic aparecendo muitas vezes como um homem surpresa, mais ou menos assim o time da Inter jogava. Já nas partidas da Champions League, a equipe jogava mais num 4-2-3-1, que eu acho que é o que a galera conhece mais, né? Quando lembra desse time da Inter. É um time mais lembrado. E aí eu vou dar a escalação para vocês e também pontuar as diferenças. Time base na Champions,
era Júlio César, Maicon, Lúcio, Samuel e o Zanetti, mas na final quem joga é o Kivu. Isso porque o Zanetti joga no meio-campo ao lado do Cambiasso. Mas Stankovic ou Thiago Mota também poderiam aparecer na dupla de volantes. Eto'o vinha para a direita, Sneijder centralizado, o Pandev entrava no time pela esquerda e o Milito era um homem centralizado. Por que o sistema tático mudava nos jogos da Champions? Porque havia maior necessidade em jogar pelos lados, né, nos jogos internacionais, e principalmente defender melhor os lados do campo. Se na Itália a tendência das equipes era atacar pelo centro, né, fora da terra da bota, os times atacavam muito mais usando os lados do campo. Dessa forma, o time abriu mão de ter um dos volantes, acrescentou o Pandev na esquerda, com isso o Eto'o foi para a direita. Fez uma dobradinha muito interessante com o Maicon. Eram os dois grandes expoentes das jogadas pelos lados. No 4-3-1-2, no 4-2-3-1, os dois jogavam pela faixa direita e o Pandev ficava ali mais aberto pela esquerda, beleza? Dessa forma, né, muitas vezes o time com o brasileiro indo para o fundo fazia com que o camaronês mantivesse o posicionamento aberto para cobrir os avanços do companheiro. Então o Eto'o muitas vezes até marcava mais do que o Maicon quando ele fazia essa subida, beleza? Mas quando era o Pandev quem avançava pelo lado esquerdo, aí o Eto'o ele muitas vezes ia para a área, porque o Pandev tinha a tendência maior de cruzar. Então ele meio que se juntava ao Milito, né, com essas diagonais atacando a área, beleza? Deu uma travada aqui nas minhas anotações, mas agora tudo certo. Quem jogava na lateral esquerda continuava ligeiramente mais preso, fosse o Zanetti, fosse o Kivu, como na final. O capitão argentino jogou pelo meio. E na fase defensiva, o time se postava em um 4-5-1, com o Sneijder recuando à direita, assim como o Eto'o e o Pandev. O time mantinha 9 jogadores atrás da linha da bola. Esse time faz com que mais gente ficasse na penúltima linha e sempre o jogador que estivesse com a bola, que estivesse mais perto de quem tinha com a bola do time adversário, era quem ganhava liberdade para poder dar esse combate, beleza? Sempre quem estivesse mais perto do portador da bola era quem se deslocava da linha para poder dar o primeiro bote. Essa postura de colocar 9 jogadores atrás da linha da bola fez o time do Mourinho ser estigmatizado como uma equipe forte na defesa, mas estava longe de ser apenas isso. Inclusive essa formação foi vista na partida contra o Barcelona, que a gente vai citar daqui a pouco, ficou conhecido como o ônibus do Mourinho, né? O ônibus estacionado do Mourinho. O futebol italiano ele já é muito estigmatizado pela questão de ser forte na defesa. Um time como a Inter de Milão também, e principalmente sendo um time do Mourinho, também ficou meio que com esse rótulo. Mas estava bem longe de ser só isso. A Inter naquele campeonato italiano foi campeã com 82 pontos, só 2 à frente da vice-campeã Roma, com 24 vitórias, 10 empates, só 4 derrotas. 75 gols marcados e 34 sofridos. Na Copa Itália passou por Livorno nas oitavas de final por 3-0, Juventus nas quartas por 2-1, as semifinais, que foram decididas em 2 jogos, 2 vitórias por 1-0 sobre a Fiorentina, e na final também sobre a Roma, vitória por 1-0, final em jogo único. Na Champions League, o time passou em segundo lugar no grupo F, que teve o Barcelona como líder, para quem perdeu por 2-0 fora e empatou por 0-0 em casa, o Rubin Kazan contra quem empatou por 1-1 na Rússia, mas venceu por 2-0 na Itália, e o Dinamo Kiev, o único time cujo qual a Inter derrotou longe do San Siro, 2-1, jogando na Ucrânia, 2-1 jogando na Ucrânia e 2-2 no San Siro, beleza? A campanha de 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota rendeu 9 pontos e a classificação para o mata-mata, onde enfrentou o Chelsea nas oitavas de final. 2 vitórias, 2-1 e 1-0. Nas quartas, mais um russo, CSKA Moscou, 2 vitórias por 1-0. E aí nas semis teve o reencontro com o atual campeão, favoritíssimo, Barcelona de Guardiola, contra quem a Inter venceu com muita autoridade em casa por 3-1. E aí estacionou o ônibus no jogo de volta, com um jogo quase perfeito defensivamente no Camp Nou, perdeu por 1-0, insuficiente para evitar sua eliminação. E na final, diante do Bayern, que havia passado por Fiorentina, Manchester United e Lyon, vitória por 2-0, final que foi realizada no Santiago Bernabéu, com 2 gols do Diego Milito. Ao fim da temporada, o Mourinho foi contratado pelo Real Madrid
mas deixou o seu legado, né? Após 2 temporadas, 5 taças conquistadas pelos Nerazzurri, além da tríplice coroa dessa temporada em questão, a Supercopa de 2008 e o Campeonato Italiano de 08-09. Foi seu segundo título de Champions na carreira, a primeira 6 anos antes pelo Porto em 2004, e um dos trabalhos mais relevantes da vitoriosa carreira do Special One. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!